Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar sobre a Grécia Antiga. Ela é uma composição de vários povos que irão desenvolver uma cultura única. E o interessante é que a base dessa cultura torna-se o berço do pensamento e da cultura ocidental. A partir desse momento, nós estamos estudando dentro do campo de história e facilitaremos para vocês um entendimento do que foi o mundo grego antigo. Vamos à aula! Sejam muito bem-vindos ao F5 Humanas. Eu sou Hilton Rosas, professor de História, e juntos iremos construir a sua aprovação. Pois é, galera, como dissemos na introdução, ao tratar de Grécia Antiga, nós iremos abordar vários campos e vários conhecimentos dentro daquilo que tratamos enquanto ciências humanas. E história, obviamente, não poderia estar fora dela. É possível que em sua vida você já deva ter ouvido falar sobre a Grécia Antiga em algum momento, desde quando você assistiu aquele filme Percy Jackson, ou quando você jogou God of War, ou simplesmente quando você assistiu Cavaleiros do Zodíaco. É óbvio que estas trazem enredos em torno daquilo que foi a cultura da Grécia Antiga. E essa cultura, como eu já disse, que serviu de base para a história do mundo ocidental, ela é extremamente rica. E aí é possível que nós tenhamos, por exemplo, uma aproximação, um sentimento muito mais próximo com as mitologias e as histórias narrativas de heróis e batalhas épicas desta civilização do que com qualquer outra. É nesse critério que nós hoje iremos falar sobre o mundo grego. Para facilitar a compreensão da Grécia Antiga, eu dividirei esse conteúdo em 3 aulas. Primeiro, nós iremos falar formação do povo grego. Segundo, nós iremos falar do desenvolvimento do povo grego. E terceiro, nós iremos falar da derrocada do mundo grego. E não tem como não falar da Grécia Antiga se nós não fizermos a evolução histórica do mundo grego. Portanto, é interessante que nós tenhamos a compreensão da divisão do tempo e os períodos que formaram o mundo da Grécia Antiga. Foram eles, de 2000 a 1200 a.C., o chamado período pré-homérico. De 1200 a 800 a.C., nós temos o período homérico. De 800 ao século V, nós temos o período arcaico. O século V, ele é considerado como o auge da Grécia Antiga, chamado de período clássico. E a derrocada da Grécia Antiga após o século V, a partir do século IV a.C., nós temos a derrocada do mundo grego, sob dominações de vários povos, principalmente os macedônios, e esse período nós chamamos de helenismo. Hoje, nós iremos tratar do período pré-homérico e do período homérico. Antes de começarmos, é interessante para que você marque presença nessa aula deixando o like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa as tuas dúvidas nos comentários e compartilha este vídeo entre teus amigos. Não esquece de baixar o nosso material didático, acompanhar esta aula com ele, pois ele irá te ajudar muito agora e depois que você assistir a nossa aula. Vamos lá! Estes 2 períodos da Grécia Antiga que nós iremos tratar nesta aula aqui hoje, o chamado período pré-homérico e o período homérico, nós iremos englobar eles chamando de tempos homéricos. Coloca aí na tela o mapa mental que eu fiz para vocês. Ao se tratar do período pré-homérico, nós teremos aí o início a partir de 2000 a.C. E esse período ele é marcado pelo colapso do bronze. Lembrem-se, 2000 até 1000 a.C. é tido como a Idade do Bronze. E esse colapso da Idade do Bronze vai promover com que vários povos possam estar desenvolvendo suas ferramentas, consequentemente subjugando outros, ou seja, dominando e afastando outros, o que vai promover, por exemplo, por parte da Grécia Antiga, um movimento migratório, do qual terá na sua parte continental, chamada de Hélade, ocupação dos chamados povos helenos. Hilton, quem foram os povos helenos? Os helenos, eles se diziam descendentes de um rei lendário mitológico, por nome Heleno, obviamente, que por sua vez era filho de Deucalião, que por sua vez era filho de Prometeu, o deus titã que havia roubado o fogo dos deuses. Pois bem, nesse critério nós temos dos filhos de Heleno a origem dos vários
povos que ocuparam a parte inicialmente continental da Grécia Antiga. Ailton, e onde é que fica essa parte continental? O sul da Península Balcânica, do qual abrange mais duas penínsulas, que é a Península da Ática e a Península do Peloponeso. Se liga aí no mapa. Perceba que esta região ela vai sofrer essas ondas migratórias tidas por esses povos helenos, do qual irão chegar migrando, ocupando, subjugando, dominando os povos nativos daquela região, chamados de Pelás ou Pelasgos. O primeiro dos povos helenos a chegar na Grécia Antiga foram os aqueus, justamente por volta de 2000 a.C., seguidos dos eólios e dos jônios. E por fim, nós teremos, por volta de 1200 a.C., a chegada dos dórios. Mas é interessante que nós tenhamos a compreensão da evolução desses povos que ocuparam a região da Hélade ou da Elás, para que nós tenhamos a construção da história. Rapidamente, os aqueus dominaram os povos nativos, chamados de Pelasgos, e ali constituíram núcleos do qual foram se desenvolvendo, até que os aqueus conseguiram dominar a cidade de Micenas, que era proveniente do povo egeu, que era o povo que vivia nas ilhas desse mar que abrange tanto a Península Balcânica e a chamada Ásia Menor, na atual Turquia. E essa região de Micenas, que tinha um forte comércio e um desenvolvimento interessante, foi para os aqueus um grande ponto de partida e de sedentarização naquele local. Ali, fundindo com o povo micênico, os aqueus irão constituir a civilização micênica. Sob forte influência no sul da Península Balcânica de outro grande povo egeu muito forte, da ilha de Creta, temos a dominação dos cretenses por parte dos micênicos, e aí a fusão dessas duas culturas irá formar a cultura creto-micênica. E essa cultura creto-micênica irá dominar o sul da Península Balcânica, irá desenvolver grandes núcleos comerciais, do qual irá abranger toda a região do Mar Egeu, desenvolvendo, chegando ali a tendo um grande ápice, desde uma civilização com uma sociedade organizada em torno dos grandes palácios, o desenvolvimento e a fusão de suas mitologias e, por fim, o desenvolvimento de escrita e todos os outros parâmetros que irão desenvolver uma sociedade complexa. Nós teremos a chegada dos dórios, o último povo heleno que vai ocupar a região da Hélade, e ali irão dominar a civilização creto-micênica através do militarismo, do terror, que irá promover a dispersão e o fim dessa cultura chamada de minoica, ou como eu já disse, creto-micênica. E a dispersão desse povo vai ser em direção às ilhas do Mar Egeu e à Ásia Menor em suas colônias. Essa dispersão do povo grego é chamada de primeira diáspora do povo grego. E esse período que se trata da chegada dos dórios na região do sul da Península Balcânica, do qual irá promover essa dispersão do que fora a civilização creto-micênica, irá com isso também destruir todos os legados e todas as heranças culturais, principalmente escritas, que nós tínhamos, levando a este povo grego a um período obscuro de sua história. E esse período obscuro da história, ele é contado muito sob a égide de histórias e narrativas que irão contar e muito sobre o comportamento destes grupos humanos que ocuparam estas regiões. Com isso, nós temos, com a chegada dos dórios e a dispersão em direção às ilhas do Mar Egeu e da Ásia Menor, o fim do período pré-homérico e o início do período homérico. Se liga aí no mapa. Como eu já disse para vocês, esse período homérico ele é marcado por uma grande obscuridade da história, porque muitos dos documentos que até então eram escritos pela escrita linear A, de caráter mais elitista, e a linear B, de caráter mais popular, tida e absorvida pelos micênicos, pela cultura cretense, irá desaparecer. Portanto, os registros que nós temos do período pré-homérico, eles são, por conta disso, obscuros. Porém, o que marca de fato o período homérico é a organização social desses povos em torno de comunidades familiares chamadas de genos. E esses genos, que estavam em torno de comunidades familiares e que ali se formavam núcleos humanos,
Esses eram chefiados por um homem mais velho chamado de pater familias. Lembra? Pater, paternalismo, pai. E esse homem iria instituir poderes políticos, militares e preceitos religiosos. Lembrem-se, a única coisa que vai unificar o povo grego é o idioma e a mitologia. Com isso, consequentemente, também seus deuses. Afinal de contas, a Grécia Antiga ela também é marcada pelo politeísmo, algo que sempre nos traz interesse e estudo sobre esses deuses, porque muitos desses deuses traziam características humanas, e é isso que vai caracterizar o povo grego em relação indiferente aos outros povos que nós já estudamos aqui. O povo, ele tinha e exercia uma certa liberdade, não tendo temência aos deuses, já que os deuses possuíam imagem semelhante aos homens, não só fisicamente, mas também o comportamento com virtudes e defeitos. Esse período obscuro, ele é remontado através de uma série de narrativas que irão constituir histórias de heróis e histórias desses deuses, como eles se envolviam com os seres humanos. E aí o conjunto dessas narrativas ficará marcado pela figura dos aedos, que eram os poetas que cantavam essas histórias. O aedo mais famoso do mundo da Grécia Antiga foi Homero. Por isso que esse período é chamado de tempos homéricos. A primeira diáspora, ela irá marcar a formação dessas comunidades, do qual se organizavam até o ponto de formarem pequenos reinos, né, como se chega a tratar em algum desses poemas, mas na verdade era um grande conglomerado de familiares que ali se juntavam ou se formavam. Quando estes genos se unificavam com outro geno, chamava-se agora de frátia. E isso começa a marcar, através desse processo, o crescimento dessa população. Os dois poemas que vão tratar muito e relatar do comportamento deste período da Grécia Antiga atribuído a Homero são os poemas da Ilíada e o poema da Odisseia. O poema da Ilíada e da Odisseia está marcado dentro da história grega como o período dos heróis, pois ela remonta muito das figuras mitológicas e dos heróis lendários que marcaram e até hoje nos causam entusiasmo ao estudar a Grécia Antiga. Pois bem, nesses dois poemas nós temos a narrativa da ida destes heróis gregos à guerra de Troia e na Odisseia, por parte exclusiva, somente a história de um herói, que é Ulisses, que é chamada Odisseia, e Ulisses ele é chamado pelos romanos de Odisseu. Então, nesse poema, nesse segundo poema, ele remonta à volta de Odisseu da guerra de Troia. Então, nós temos a Ilíada, que conta a junção de Aquiles, Agamenon, Menelau, Ajax e o próprio Ulisses, a ida da guerra de Troia. Inclusive, foi Ulisses que teve a ideia da construção do cavalo de madeira oco, que conseguiu transpassar as muralhas de Troia e aí sim dar a vitória aos gregos. E por fim, a Odisseia, nós temos aí a volta e o perrengue de Odisseu para tentar voltar para casa após ele ter blasfemado contra os deuses e ser severamente castigado por Poseidon, que sempre o desviava do caminho de casa. E esse contexto, essa narrativa, vai contando a exploração que Odisseu teve durante 10 anos na tentativa de voltar para casa após a guerra, contando os locais que ele ocupou e as regiões das ilhas do Mar Egeu que ele foi visitando. Alguns dos relatos contam, segundo a história da narrativa da Odisseia, que Odisseu chegou até a Península Itálica. Mas isso aí fica muito a critério. O que nos importa mesmo dentro dos poemas homéricos, né, no caso a Ilíada e a Odisseia, é analisar e estudar a forma de comportamento, a forma de organização, as regras e a cultura que marcou o mundo da Grécia Antiga nos tempos homéricos. Pois bem, a partir do momento que nós temos o crescimento populacional dos genos, no qual vai se fundindo, formando as frátias, e as frátias vão se fundindo, formando as tribos, nós temos a formação dos demos. Mas relaxa, não são demônios. Demos, em grego, significa povo. E aí a formação desses povos também, consequentemente,
irão constituir a divisão social, no qual aqueles que estavam mais próximos aos pater, tinham privilégios sociais porque herdariam aquelas terras. Então, a unidade territorial e o controle dela é o que vai marcar a ideia de valor, de poder e de privilégio na Grécia Antiga. E com esse crescimento populacional, do qual vai levar essa estratificação social, ou seja, a divisão das classes, nós vemos que a Grécia Antiga começa a se desenvolver nessa divisão, nesse crescimento, em uma sociedade complexa. E aí é que está, diferente de qualquer outra civilização da antiguidade, a Grécia Antiga ela é marcada, sobretudo, pela questão da autonomia desses núcleos urbanos. E aí nós temos o surgimento das cidades gregas antigas, chamadas de polis. Para isso, nós iremos discutir o período e o desenvolvimento das polis em nossa próxima aula, que nós iremos chamar de período arcaico. Portanto, para não perder, sinaliza o sininho, não se esquece de se inscrever no canal, baixe o material didático desta aula para que o da próxima não fique incompleto e você vá juntando, fazendo a construção da história e, consequentemente, da sua aprovação. Beleza, galera? Beijos, abraços, fui!